pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Grazi. E eu sou o Flávio Balck. E hoje nós vamos mostrar para vocês a nossa cozinha. Vamos lá. O tour da cozinha, vamos começar aqui falando para vocês um pouquinho dos planejados e quais foram as ideias, né, Grazi? Mas vamos do início, da onde a gente tirou a inspiração para a gente escolher esse design aqui de cozinha, esses planejados. Nós somos um pouquinho ansiosos. Antes mesmo de comprar a casa, a gente já começou a pesquisar. Muito. No YouTube, principalmente. A gente viu vários e vários vídeos sobre planejados. No Instagram, a gente ficava colocando hashtag planejado, hashtag móveis planejados. A gente procurou 1000 marcenarias no Instagram, inclusive não tem muito. A gente tirou inspiração de algumas páginas de casa, apartamento. Tudo que a gente gostava, a gente ia salvando. Porém, a casa ela já veio com a pedra. A gente vai deixar a foto no final pra vocês de como era quando a gente comprou. Então, como ela já tinha pedra, a gente já sabia que a parte de baixo a gente tinha que fechar. A parte superior, a gente também queria armários, quanto mais possível, porque eu gosto de coisas com espaço. A nossa primeira casa, que a gente morou por 8 anos, o nosso armário era muito pequeno. Então, eu tentava organizar, mas as coisas estavam sempre uma em cima da outra. Então, eu falei que eu queria bastante espaço. E aí a gente foi em várias marcenarias. Eu acho até que isso dá um vídeo pra gente contar pra vocês como que foi a nossa experiência. Algumas ótimas e outras péssimas. E aí as marcenarias davam algumas dicas, mas o projeto mesmo a gente só conseguiu com 2, a que a gente fechou e uma outra. A gente já sabia desde o início que a gente não queria uma cozinha branca, porque a gente já teve 2 cozinhas brancas e a gente não gostava da cor. E aí a gente optou por essa cor, que é uma cor que os dois gostam, e a gente foi adaptando conforme as nossas necessidades. E a cor, ela tem um pouco a ver para ser neutra, né, Grazi? Para não enjoar e tudo mais. A gente não queria o cinza, padrão cinza, e o Gianduia, que é a opção que a gente escolheu aqui, é que mais se enquadrou no que a gente estava mais ou menos pensando aí. Isso mesmo. A gente nem tinha pensado nesse tom madeirado para compor os nichos e os tampões. Foi ideia da marcenaria para dar uma quebrada. No início a gente falou que ia pensar e depois a gente gostou da ideia. Ficou bem legal essa parte amadeirada. Tem uma textura, chama carvalho mel, esse tipo de tom aqui, esse acabamento. E o cinza, né, o tom mais cinza, é Gianduia. Então, pessoal, a cozinha é composta pela parte de baixo da pia, portas, gavetas, a parte aérea, né, os armários e os nichos, o balcão, que fica atrás aqui da pia, e esse buffet que a gente usa para o café, as coisas de café. O preço que a gente vai passar para vocês que a gente pagou é dessa parte exclusivamente, então fiquem até o final do vídeo e vocês vão saber certinho quanto que a gente gastou. Vamos passar aqui mais ou menos para ter ideia do que a gente separou, o que a gente organizou em cada uma das partes. Vou falar um pouquinho dos eletrodomésticos também e dessa torneira maravilhosa aqui. Bom, primeira parte, Grazi. Aqui fica basicamente nossa despensa, coisas de café, basicamente. A gente não tem muita coisa em casa, a gente compra por semana o que a gente vai comer. A gente não fica estocando coisas, sempre foi assim. Aqui ficam os plásticos e a parte de inox. As gavetas, a primeira gaveta, esse suporte veio primeiro, ele não deu muito certo. Porém, a marcenaria deixou aqui com a gente, eu achei legal, porque aí fica mais espaço. E tem as facas que a gente guarda aqui embaixo, que são as facas da Cuisinart que a gente utiliza. Elas ficam aqui excelentes por sinal. Escondidas. A segunda gaveta a gente coloca as coisas de uso também. Mais talheres e tudo mais. Separados. E aqui um gavetão para colocar panos de prato, toalhas. Aqui nós temos o cooktop e embaixo também uma parte de apoio, né? Isso, aqui ficam as coisas maiores, coisas de churrasco, água e o que não cabe nas gavetas a gente coloca tudo aqui. A nossa balança de pesar comida. Aqui ficam os alimentos básicos e as nossas panelas, que a gente tem 5 panelas, mais a panela de pressão. Exatamente, somente isso. A gente vai fazer uma resenha dessas panelas, são todas elas da Polishop, as pretas aqui, e são excelentes. Aí depois, aqui em cima, fica tudo que a gente usa para cozinhar, os temperos, sal e açúcar.
bem básico. Mel. Ficou um espaço bem legal, porque você está cozinhando, você pega aqui, já usa e guarda. Na parte de cima, o que a gente menos usa? As Travessas louças. de vidro, essas coisas. As travessas, tudo que a gente usa só quando a gente A recebe gente trabalhou, quando a gente mudou, a gente eliminou bastante coisa, né? Tentou Sim. focar no minimalismo nos utensílios para ficar mais prático. Isso mesmo, só o que a gente usa. Aqui algumas taças, canecas, mixer e espremedor de laranja. Lá em cima, garrafa de café e a sanduicheira, que a gente basicamente não usa também. Aqui ficam as coisas que a gente leva quando a gente vai pro sítio, que é a tenda, caixa térmica e essas caixas que quando a gente vai fazer compra, alguma coisa no carro, a gente não quer deixar nada solto. Caixa organizadora, a gente coloca dentro delas e coloca no porta-malas. Pra carregar coisas mesmo, é bem prático, não usa sacola e tudo mais. Vamos falar desse polêmico micro-ondas aqui alto, que o pessoal comentou bastante no outro vídeo. O micro-ondas a gente usa muito pouco. Foi a primeira coisa que a marcenaria me disse. Quando eu cheguei lá e falei, eu quero armários, quero 2 nichos. Aí eles falaram, como assim? Você quer 2 nichos embaixo? Não, quero um em cima e embaixo. Mas Grazi, Flávio, você vai colocar nessa altura? Quem vai usar nessa altura? Ninguém. Eu. Mas o Flávio alcança. Deixa eu mostrar pra vocês. Como usa muito pouco, então basicamente para fazer uma pipoca ou esquentar alguma coisa bem básica, eu utilizo aqui, é bem tranquilo. Mas é muito raro a gente usar. O que a gente utiliza bastante é esse forninho aqui, que é air fryer e é um forno da Polishop, que vai ter resenha no canal também depois. Esse aqui fica numa altura boa, qualquer um pode vir e usar tranquilo. O micro-ondas é alto justamente por isso, porque a gente usa muito pouco. A gente usa para 2 coisas. Pipoca, que a gente não come pipoca toda semana, 2 vezes no mês e olha lá ainda, mas o Flávio alcança. Eu também alcanço, se eu colocar uma cadeirinha. E pamonha. Eu esquento pamonha quando a minha mãe faz no sítio, ou seja, uma vez no ano. Então tá tranquilo, a gente O dia não da usa. pamonha a gente vai gravar um vídeo pra vocês, porque é muito massa. Esse é o buffet de apoio, né? Isso, no tour da cozinha tava a nossa máquina branca, que era só café. A gente subiu ela e trouxe essa outra pra baixo, porque lá em cima a gente toma só café. Então essa a gente deixou É uma aqui máquina agora. da 3, que é... eu recomendo mais porque tem mais variação de cápsulas, cafés e chocolates. E as cápsulas também são bem mais baratas. E nós pegamos uma promoção, aquela que você compra as cápsulas e ganha a máquina. Exatamente. Foi R$390 e quantas cápsulas? 100 cápsulas, alguma coisa assim? 20 caixas. É, foi bastante cápsulas. E essa daqui é uma máquina de café da Oster. É aquela que faz cappuccino, faz um monte de coisa. A gente já tem uns 2 anos, né? É um dos nossos xodós, a gente gosta bastante de café. O que temos aqui, Grazi? Aqui embaixo fica todos os nossos pratos, copos. Tá, então temos um jogo de copo padrão aqui, iguais, né? São 2 jogos na verdade, e alguns outros copos de apoio. Normalmente a gente toma cedo no café da manhã, antes do café, limão com água. Então a gente usa os copos mais simples, porque normalmente o própolis mancha. Esse copo aqui de requeijão. Isso. A gente usa ele, ó. Não adianta, só fervendo água com limão pra limpar. Eles mancham normalmente. E desse lado aqui? Aqui ficam todas as nossas xícaras, nossa coleção de canecas dos lugares que a gente conhece, presente. A maioria, eu acho que 50% dessas canecas são presentes de amigos, que sabem que a gente gosta de caneca. Então, tem uma boa parte. Tem vários modelos. Essas 2, acho que umas 15 canecas aí deve ser presente de amigos. E a ligação das máquinas fica embutida aqui dentro. Tem o fio, a gente desce por dentro aqui e liga na tomada aqui embaixo. E embaixo ficam os potinhos de sobremesa, os que restaram do casamento, porque já quebrou muito. Vamos falar um pouquinho aqui dos eletrodomésticos. Tá vendo essa geladeira linda, maravilhosa aqui? Ela tem 8 anos, né, Grazi? Quase 9 já. Quase 9. Quando a gente casou, a gente tinha comprado uma outra geladeira, da marca GE. Aí a gente comprou a geladeira, levou a geladeira pra casa, colocou as compras e a geladeira esquentou com tudo que tinha dentro. Aí a gente foi na loja, o Flávio teve que brigar um pouco e conseguiu trocar a geladeira. Porém, essa geladeira era mais cara, a gente não tinha dinheiro na época pra comprar. Mas aí a gente conseguiu uma negociação, parcelou no cartão de crédito e comprou essa geladeira. E que é a nossa relíquia, porque essa geladeira tá com a gente desde que a gente casou. É uma geladeira excelente. Eu só trocaria ela hoje por uma geladeira um pouco mais larga, porque ela é mais fininha, então ela não tem tanto espaço. Porém, quando tá só nós dois, não tem problema nenhum. Eu sinto falta quando eu recebo visita,
porque a geladeira fica pequena. Mas só pra gente, como a gente faz compra dia a dia, excelente, não precisa nada melhor. Nosso micro-ondas também é desde que a gente casou. Foi o presente de casamento do meu primeiro patrão. Tá aí até hoje. Show de bola. E o forninho a gente comprou assim que a gente mudou. A gente foi lá no Polishop. A gente queria trocar nossa air fryer, que era antiga também. Em vez de comprar air fryer, a gente comprou o forno, que tem air fryer também. E é bem útil. Porque como a gente já tinha um local pra colocar o cooktop, o que a gente fez? A gente desfez, né, do nosso fogão antigo, levou pra casa da minha mãe, que ele tinha forno, a gente ficou sem forno. Aí a gente teve que comprar o cooktop e o forno. Porque a casa foi pensada para ter um cooktop. E aqui a gente optou por esse cooktop, que é um cooktop da Electrolux, aquele tripla chama. É muito bom e bem versátil, bem fácil de limpar, bem fácil de instalar também. Vamos fazer a resenha depois do cooktop e é bem legal. E aqui a gente tem um sugar de 80 centímetros, é o modelo básico, slim, com acabamento em alumínio, para combinar aqui com tudo. O pessoal perguntou no outro vídeo qual que era a distância que tinha aqui. A gente deu prioridade para ter mais armários e menos distância, porque a gente não cozinha muito, então não precisa de um negócio tão espaçoso. Quanto tem, Grazi? 49 centímetros entre o cooktop e a coifa. Para cozinhar, beleza, funciona muito bem, não atrapalha nem nada. A vantagem dele ser um pouquinho mais perto é que ele suga mais, então não dispersa fumaça nem cheiro, e ele é bem eficiente. Ele filtra aqui embaixo e sai tudo aqui em cima, é bem tranquilo, a ligação é aqui. Já na parte do cooktop, a gente tem a ligação do gás por dentro da casa que vai até aqui fora, então o gás fica naquele armário lá fora, é mais seguro e também mais prático, não precisa ficar trocando ou deixando o gás aqui embaixo do cooktop, né, Grazi? Isso aí. A cozinha inteira ela tem 4,60 por 2,20. Tive alguns comentários perguntando dessa parede da geladeira. Então ela tem 2,20 total. Exatamente. Só que até essa parede aqui, tá? A gente tem a parte do balcão que a gente não tá contabilizando. Para quem tem curiosidade, essa pedra de granito aqui é no branco siena. Então, branco siena. O branco siena é uma pedra que é mais porosa, então ela precisa ser impermeabilizada. Se você for optar por colocar uma pedra dessa, atente a fazer impermeabilização, senão ela vai ficar toda manchada, vai ficar esquisita. E o cooktop, a gente colocou ele, cortou a pedra não estava cortada e a gente já tinha mudado. Recomendação para vocês, cortem a pedra com a casa vazia. Por quê? Faz muita sujeira, né, Graça? Foi. Eu tenho alergia ácaro, eu tomo antialérgico direto. A garganta praticamente fechou, porque o mármore, ele para ser cortado, ele vai soltando uma poeirinha. E mesmo a pessoa molhando, a pessoa que corta pra gente muito cuidadosa, empoeirou a casa inteira. Foi desesperador. Mais um detalhe importante é essa torneira aqui. A gente vê essas torneiras gourmet, a gente fala assim, meu Deus, uma torneira dessa custa 2 mil, 3 mil reais. E era esse pensamento que a gente tinha. A gente foi na Leroy Merlin. Foi só na Leroy, né, pessoalmente? Leroy, acredito que sim. E a gente pesquisou muito na internet. Quando a gente chegou na Leroy, o Flávio olhava e falava, nossa, que linda. A gente olhava o preço, 3.500, 4 mil reais. Eu jamais que eu vou comprar uma torneira dessa. Impossível. Mas, como a gente gosta muito do YouTube, o que a gente fez? Começou a procurar. Não tinha muito conteúdo. A gente continuou procurando, até que a gente achou o site da loja que vende essa torneira. A gente vai deixar no link na descrição para vocês. É de excelente qualidade e acho que custou 450 reais, se eu não me engano. É um misturador, então a gente tem água quente e água fria. Basta mover para o lado. A marca é essa aqui, ó, Tubrax. Então, para lá é quente, para cá é gelada e a gente vai misturando e deixando a água na temperatura ideal. Normalmente a gente usa mais água fria, né? Então, abriu aqui... ainda não chegou o inverno, né? Por enquanto chegou o inverno. Abriu aqui, a gente tem a água aqui normal, na pia. Essa parte é móvel, pra cá. E nós temos também a ducha, que é totalmente móvel, que facilita muito tirar sujeira maior, essas coisas. Muito prático. E se você for pesquisar, porque aqui já tinha uma torneira na casa, porém era uma torneira básica, simples e muito baixinha. Então, dependendo do que você fosse lavar, ela ia ficar batendo. Se você for pesquisar, o preço dessa torneira é muito páreo ao preço de uma torneira com misturador normal, uma torneira padrão. É basicamente, na verdade, a padrão a gente achou algumas até mais caras, então vale muito a pena. E a gente ainda comprou a de 70 centímetros, tem a de 50,
que é um pouco mais barato. Exatamente. E aqui tinha só os 2 furos na pia, a gente precisou mandar fazer o furo do meio, e esse furo é maior do que o padrão dessa torneira. Tá? Então, se atente a isso. E optamos por colocar no dispenser de detergente e comprar sempre aqueles detergentes de 5 litros no atacado. E aqui a gente só fez um bottom para tampar por enquanto. Aí nosso rodinho, nossa esponja fica aqui dentro. Nosso escorredor de louças aqui. Como a gente não tem onde colocar o pano de prato, a gente faz uma improvisação que fica legal. Uma gambiarra legal aqui. Só para finalizar aqui a questão dos armários, a gente optou por puxadores estilo cava em alumínio na cor champanhe, tá? Então eles são aqui, dão mais durabilidade ao móvel, porque você coloca às vezes mão molhada, alguma coisa assim, e dá bem mais durabilidade sendo no alumínio. Isso. Eu tinha pesquisado e eu queria o cava na madeira, porque puxador é um negócio caro, que encarece. Porém, a marcenaria me orientou que se eu colocasse a cava na madeira com o tempo de cair água, não de cair água, né? Mas de ficar colocando, como o Flávio disse, ele pode ir manchando e dando problema. Assim, a gente não teria problema. Grazi, qual foi o investimento que a gente fez aqui nos planejados da cozinha? R$ 7.420. Tá. Isso tudo que a gente mostrou, incluindo o balcão. Tá, então tem balcão, todos os armários e também esse buffet aqui. Esse foi o valor total. Só lembrando, pessoal, que a gente não gastou com um arquiteto para fazer. Muitas pessoas gastam para o arquiteto fazer o projeto. Então, quando você tem um projetista da própria marcenaria que faz e você fala, eu quero economia, ele vai te dar opções mais baratas. Ele não vai ficar inventando um ripado na tua cozinha para ficar mais caro. E o interior também dos armários, ele é inteiro branco, porque o MDF branco é o mais barato. Então você faz o interior inteiro branco e põe só o que é aparente na cor que você quer. O tamponamento, que é a parte externa, e as portas, que são no Gianduia, que é mais caro um pouco. Outra coisa interessante é sempre pesquisar preços, como a Grazi falou no começo do vídeo. A gente foi em várias marcenarias, inclusive umas 7. Teve marcenaria que nem sequer deu moral pra gente, achando que a gente estava lá só fazendo um turismo. Mas a gente realmente queria ir lá, fechar, ver projetos e definir. Só que o pessoal simplesmente não quis atender. Tivemos, infelizmente, péssimas experiências em algumas marcenarias, porque a pessoa só olhou assim pra gente e falou, legal, tá, aqui meu cartão, eu entro em contato com vocês. Até hoje nada. E a marcenaria que a gente fechou, que é a Criativa, tá o link aqui na descrição para vocês. São excelentes. De atendimento, qualidade sensacional, produtos também, transparência. A gente prezou bastante por isso e por isso que a gente fechou com eles. E o preço foi o melhor orçamento que a gente conseguiu também. Sim, qualidade, preço e atendimento. É claro, o orçamento dentro do nível de qualidade que a gente queria. Sim, porque claro, se você coloca um MDF mais fino, um projeto diferente, você vai ter preço, mas será que vai durar para sempre? Será que vai ter uma boa qualidade? A gente teve um outro orçamento que, assim, claro, ia ficar linda, maravilhosa, com vidro reflecta e muitas outras coisas de uma outra marcenaria. Porém, não cabe no nosso bolso, não adianta. Só a cozinha ia ficar mais ou menos uns 25 mil. A gente tem que se adequar à nossa realidade, ou seja, às vezes colocar toda branca ficaria mais barato. Porém, a gente sabia que daqui a um tempo a gente não ia gostar. Então, encareceu um pouquinho mais pela cor, mas a gente fez algo do jeito que a gente quis e não ficou inventando. Porque quanto mais coisa você coloca, claro, fica bonita, mas fica caro. E é basicamente isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar para vocês aí algumas fotos do como ocorreu aqui toda a parte de instalação. O antes, o depois, o durante, a sujeira, a bagunça. Foi punk. Foi complicado. Mas deu tudo certo. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais alguma informação, deixa aí o comentário. Got off the wires when I close my eyes, disconnected and tired. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar seu comentário, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.